Começo de ano inicia com aquela pressão cheia de objetivos, metas, resoluções que nem sempre fazem sentido. Em 2025 eu tive que encarar uma verdade um tanto quanto cruel. Eu não consegui cumprir nem 10% das metas que eu tinha estabelecido para mim. E não foi por falta de vontade, foi como eu construí essas metas. E esse vídeo não é pra te cobrar nada. É pra eu dividir com você o que eu aprendi em 2025 e o que eu vou aplicar em 2026, que eu sei que vai funcionar. Porque não são as metas que eu construí, mas como eu construí. Eu escolhi pensar 2026 da forma mais leve possível. Olhando pra trás agora, eu consigo entender um pouco por que as minhas metas não funcionavam. Eram metas genéricas, vazias, sabe? Eu escrevia crescer profissionalmente, me tornar uma pessoa melhor, comer melhor, mas elas não funcionavam, porque eu não tinha como medir isso, eu não tinha como entender se estava funcionando ou não. Sem contar que eu achava que eu tinha que ser uma máquina, eu colocava muita pressão e tentava fazer que tudo funcionasse da melhor forma. Spoiler, não funcionou. Então é por isso que eu tô mudando e ajustando as minhas metas para 2026, entendendo não o que eu quero ser no futuro, não só apenas isso, mas também entendendo como eu quero viver os meus dias hoje, pensando não só no futuro, mas pensando também no presente. Porque quem vai executar as minhas metas de 2026 é a Laísa do presente. Quando eu falhava numa meta, eu simplesmente desistia dela. Como, por exemplo, fazer exercício físico. E eu ia muito bem, eu fazia de segunda a sexta, às vezes algumas vezes no fim de semana. Mas aí, quando começou as épocas das chuvas, e eu fiquei um pouquinho desanimada porque eu estava dando aula no mestrado, estava tirando a carteira de motorista, e era muita coisa ao mesmo tempo. Eu pensei, eu preciso desistir, deixar alguma coisa, eu não estou indo tão frequentemente para academia, então eu simplesmente desistia. Eu não tentava ajustar. Por exemplo, eu poderia ter tentado ir pelo menos 3 vezes na semana, feito algum outro exercício físico além da musculação, mas eu simplesmente deixava de lado. E isso me frustrou bastante, para ser sincera com vocês. Porque era uma das metas que eu pensava que mais podia ter impacto no ano passado, porque ia melhorar minha autoestima, minha saúde, ia ser mais um check naquela lista que a gente sabe que deixa a nossa autoestima muito alta, mas não funcionou. Eu tô tentando fazer diferente agora em 2026. E para mudar minha perspectiva em 2026, eu passei a não me cobrar tanto quanto eu me cobrava. Claro, tem que existir uma disciplina, mas eu também parei de pensar tanto em o que eu quero conquistar apenas, e eu consigo pensar mais em como eu quero viver os meus dias em 2026. Então não tem a ver só com futuro, mas tem a ver com propósito e tem a ver também com direção. E essas direções podem ser ajustadas, revistas e até pausadas, sem culpa, sem frustrações, entendendo como eu me sinto e se ainda faz sentido na minha vida. Porque, querendo ou não, a vida é cheia de surpresas, isso que é bacana da vida. Nada tem como ser 100% planejado, um perigo para os virginianos, mas é isso, são as surpresas da vida. É como a gente vai levando a vida e como a vida leva a gente. Não tem como pensar que eu manteria todas as minhas metas de 2026 se algumas coisas mudassem na minha vida e que eu espero que mudem. A vida é isso. E agora, algumas dicas que eu quero compartilhar com vocês sobre construção de metas que eu tenho feito e aplicado no meu 2026 e que eu quero passar para vocês, caso vocês tenham se identificado com o que eu falei até aqui. A primeira coisa delas são poucas metas, mas metas claras. Então, ano passado eu tinha muitas metas, acho que, sei lá, 20, 25 metas, e eu percebi que eu poderia enxugar e com calma
E eu tenho dividido as minhas metas, já tem uns 4 anos, em 4 áreas que são as principais para mim, que são as áreas: a área pessoal, a área acadêmica, a área financeira e a área profissional. Então, se vocês pensarem em saúde, está dentro da aba pessoal, essas 4 áreas, e cada uma dessas áreas tem entre 3 a, no máximo, 5 metas. Acho que a meta pessoal é a única que tem 5 metas no total, mas as outras têm no máximo 3 metas, 2, 3 metas, que eu espero concluir em 2026. Então eu consigo olhar para essas metas, lembrar delas e focar nelas. Dica número 2, são metas mensuráveis, mas sem rigidez. Então eu não uso mais a meta, por exemplo, quero me exercitar mais, ou quero cuidar da minha saúde. Eu coloco, por exemplo, quero fazer um check-up geral, pelo menos uma vez no ano. No caso, esse ano de 2026, pelo menos uma vez, um check-up geral. Tô cuidando da minha saúde. E não me exercitar mais, mas estabelecer um número. Eu quero treinar 3 vezes, pelo menos 3 vezes na semana. Então, as últimas semanas eu treinei de segunda a sexta, menos a última quinta, que foi do Bonfim, então eu andei. A lavagem do Bonfim, então eu andei. Então eu tô vendo que eu tô superando essa meta. E essa meta de exercício de colunas, ela é um tanto quanto mais complexa, porque ela dura o ano todo, sabe? Não é como essa do check-up geral, pelo menos uma vez no ano, porque aí eu faço check-up e ok, meta concluída. Ou como eu coloquei no ano passado, que eu queria tirar minha carteira de motorista. Então, foi até um processo bem longo, durou alguns meses, né? Porque hoje mudou muito, são várias provas, prova teórica, prática, você tem que tirar laudo, pagar não sei o que, pagar não sei o que lá, agendar. Mas quando chegou um determinado período, foi já no finalzinho do ano mesmo, eu já dei o meu ok, o que poderia ter acontecido em menos tempo também. Então eu já tinha concluído aquela meta. Mas é isso, não seja tão cruel consigo mesmo, tá? Você tem que aproveitar o processo da sua vida e entender que você ainda é jovem. Não, eu pelo menos tenho 26 anos nesse planeta Terra. Então, a gente ainda não sabe tudo, a gente tem tanta coisa bonita pra viver. Então, pra que se estressar com metas que às vezes não aconteceram nesse ano, mas podem acontecer no próximo, quem sabe? E terceira dica são metas adaptáveis. Então, se algo não tá funcionando muito bem, como eu disse antes, será que a gente não pode adaptar? Será que você colocou lá fazer musculação pelo menos 3 vezes na semana e você percebeu que você não se identifica em nada com musculação e talvez sua vibe seja outra atividade física? Eu, por exemplo, em 2024, eu queria muito aprender a nadar. E aí eu fui com a cara e com a coragem, aprendi a nadar. Aprendi, em 3 meses eu já estava atravessando a piscina. E isso me deixou super feliz. Com paciência também, foi um processo. E eu fiz em 3 meses, mas tem gente que faz mais rápido e tem gente que é mais lento. Mas eu me apaixonei por estar na piscina nadando, sabe? Era uma atividade que me trazia muita tranquilidade, paz. Eu fazia antes de ir pro trabalho, pra faculdade. Então, eu tava lá naquela imensidão da piscina e a única coisa que eu via era a linha, assim, os azulejos e a linha quando eu tava chegando no final da piscina. E quando eu tava nadando costas, a única coisa que eu via era as bandeirolas, quando eu também tava chegando no final da outra volta da piscina. Então é muito gostoso. Então, às vezes, experimentar coisas novas e pensar que talvez você não precisa seguir todo mundo, porque a maioria das pessoas faz musculação. Esse ano eu tô pensando em praticar, não sei se yoga, eu comprei um tapetinho, tá? O tapetinho está bem ali, vou mostrar pra vocês. Mas no sentido de experimentar coisas novas. No meu tapetinho eu posso me alongar, eu posso praticar yoga, eu quero muito fazer mobilidade, porque eu quero estar mais flexível. Ó, uma meta não mensurável, não mais flexível, mas eu quero, sei lá, conseguir encostar os meus dedos das mãos
nos meus dedos dos pés sem dobrar o joelho. Isso já é uma meta mais interessante. Mas é isso, você pode se adaptar. Como eu disse, vida é uma caixinha de surpresa, gente. Eu escrevi lá as minhas metas profissionais, mas pode acontecer que, sabe, tem coisas que nem sempre dependem da gente. Tinha uma meta que eu coloquei para ano passado, na minha área profissional, que eu falei. Quando eu estava chegando no final, eu falei, não vai acontecer, gente. Porque é uma meta que não depende de mim só. Não depende só. Depende do outro. E isso pode gerar mais frustração. Essa é a questão. Mas o plot twist aconteceu, mesmo dependendo de outra pessoa. E não aconteceu em 2025, aconteceu nos primeiros dias de 2026. Que pra mim, mesmo assim, é meio louco. É meio doido. Voltei pra mostrar meu tapetinho de yoga. E foi assim, eu falei, eu quero praticar yoga, eu quero ter mais flexibilidade, eu quero conseguir fazer mais coisas voltadas para isso, não só para fortalecer o corpo, que eu acho importante da musculação, realmente fortalecer o corpo, mas também eu quero algo que faça eu relaxar um pouco, parar de pensar tanto, sabe? Às vezes eu me pego pensando muito, até quando eu tô no meu momento de descanso, fim de semana, de relaxar. Eu começo a perceber que eu fico, às vezes, mexendo no celular, pegando as coisas, tentando ver algo que eu tô esquecendo algo do trabalho, eu tô esquecendo algo da faculdade, sabe? E eu acho que isso vai me ajudar bastante. E também algumas dicas de ferramentas que têm me ajudado nessa construção do meu 2026 maravilhoso. A primeira delas é o Vision Board, vocês estão vendo aqui atrás o Vision Board. E eu gosto muito de colocar imagens que eu desejo atrair para minha vida. É algo mesmo de visualização. Eu construo no Canva mesmo, eu vou juntando algumas imagens de algumas coisas. Eu coloco o ano de 2026, eu coloco algumas frases que eu acho bacana e que atraem uma energia positiva do que eu quero, até mesmo diretamente. Coloco algumas coisas que eu quero atrair para minha vida e como eu quero me sentir. Então, no meu Vision Board desse ano, eu coloquei, por exemplo, uma mulher e eu coloquei uma pessoa que se parece um pouco comigo, sabe? Pra sentir que sou eu. Imaginar nadando na piscina e, tipo, uma sensação de calmaria. Uma mulher, tipo assim, relaxando, bebendo água. Hidratação é importante. Coloco também algumas frases como esse ano é meu, todas as coisas funcionam para quem é positivo, falo muito também sobre Deus, mas assim, são coisas realmente que eu quero atrair e visualizar, e eu quero sentir. Então eu coloco meu Vision Board aqui no meu muralzinho, que é onde eu sento para estudar, e eu posso ver, eu coloco também ele no meu fundo do meu notebook pessoal, então eu consigo sempre estar ali olhando, visualizando as coisas. É incrível como às vezes tem coisas que você coloca ali. Ano passado eu tinha minha carteira de motorista, tinha eu dirigindo um carro, e foram coisas que aconteceram. Isso é muito bacana e, sabe, coisas que me deixam feliz e desanimada. E eu posso mostrar pra vocês o meu do ano passado. Ai, gente, eu vi um board do ano passado, é que ficava no meu mural. Eu posso até mostrar, sei lá, fazer um vídeo depois mostrando como eu faço meu Vision Board, mas pra você fazer o seu também. Tinha muito dinheiro, tinha prática de atividades assim que me deixam mais feliz, satisfeita. Um casal em oração, orando pela Bíblia e orando com a Bíblia. A carteira, carro, dirigindo carro, cuidado com a pele, cuidado com o corpo, leitura, alimentação saudável, aqui uma pessoa se graduando, eu tô fazendo mestrado, e muita viagem, assim, muita coisa que eu gosto de fazer. Então são coisas que eu quero atrair pra minha vida, sabe? Segunda ferramenta que eu acho bacana é escrever, como se fosse um diário. Então, às vezes você escreve coisas que você deseja, você vai escrevendo e deixando acontecer. Mas assim, com intenção, sabe? O que você escrever ali é algo que você deseja muito. Então, assim, seja cuidadoso, preste atenção. E também entenda um pouco de você. Eu percebo que às vezes a gente não se entende, às vezes a gente não se conhece.
Às vezes a gente se compara muito, escreve metas em comparação com outros, com a vida que é fora da nossa realidade e que não tem nada a ver com a nossa personalidade. Então, escreva do modo autêntico que você é. A terceira ferramenta que eu uso é a revisão periódica. Então, não escrevo as minhas metas, eu não faço meu vision board e eu só olho ele lá no final do ano. Tô sempre olhando pro meu vision board quando eu ligo meu computador, quando eu tô aqui em casa e tô estudando, trabalhando, eu tô vendo meu muralzinho. Até quando eu tô deitada na cama eu consigo ver o meu muralzinho daqui. E eu consigo visualizar e perceber coisas que podem talvez não fazer mais sentido pra mim, tá? Porque às vezes é algo que eu acho que se encaixa na minha vida e talvez não se encaixe mais. Então, não se culpe se você revisar suas metas e perceber que você quer outra coisa e outra direção na sua vida. Então, se você não cumpriu todas as suas metas que você fez no ano passado, não se culpe, essas metas não se definem, seja mais acolhedora com você mesma, você mesmo. E talvez não faziam mais sentido para você naquela época, ou você, como eu, não tinha pensado no como fazer essas metas. E se alguma coisa nesse vídeo fez sentido pra você, comenta aí, deixa a sua opinião, porque eu acho que a gente tá tentando fazer um 2026 possível, leve, feliz, e não um 2026 perfeito. É isso. E talvez a gente esteja tentando fazer a mesma coisa, viver com mais atenção e com menos pressão. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.